Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino e esse é o Peripacast, episódio 18, a noção de biopolítica em Foucault e a sua atualidade, com a participação especial de Thiago Fortes Ribas. Nosso convidado é formado em Educação Física pela Universidade Positivo, é graduado, mestre e doutor em Filosofia pela UFPR. Ele tem alguns livros publicados: Foucault, Verdade e Loucura no Nascimento da Arqueologia e Foucault, Saber, Verdade e Política. Recentemente também publicou, em coautoria com o professor Daniel Verginelli Galantin, o artigo Covid-19 no Brasil e Diagnóstico do Presente, Análise do Discurso e Biopolítica. Esse podcast é parceiro do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, e para maiores informações, vocês podem acessar o nosso site www.peripacast.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @peripacast. Então, primeiramente, obrigado, Thiago, por você ter aceito o nosso convite para trazer um filósofo tão importante para esse ciclo sobre política. Eu acho que falar sobre política sem falar sobre Foucault é pular uma grande contribuição, tanto para o nosso podcast quanto para os ouvintes, que vão ter um conteúdo excepcional para acrescentar nos estudos deles também. Obrigado, Lincoln. Obrigado, Alvino. Queria agradecer ao Matheus também, que fez o convite para mim. É uma honra estar aqui com vocês, estar podendo conversar sobre Foucault. E eu queria falar para vocês um pouco, então, sobre a trajetória desse pensador, primeiramente, né? Como que comumente, tradicionalmente, é dividido o seu pensamento, né? E também os problemas dessa divisão, mas principalmente contextualizar um pouco a questão de como que o Foucault trabalha através de uma filosofia que tem uma pegada histórica bastante forte, como que ele vai trabalhar a questão do acontecimento histórico dos saberes, das relações de poder e das práticas de subjetivação, né? Então, para entender a noção de biopolítica no Foucault, eu acho que é bastante importante a gente entender também a questão dessa acontecimentalização, como é falado pelo próprio Foucault, né? Acontecimentalização dos objetos de saber, das relações de poder e das práticas de subjetivação. Bom, o Foucault é um filósofo que nasceu em 1926 e morreu em 1984, filósofo recente, né? Tem 37 anos, mais ou menos, esse mês, acho, da sua morte. É um filósofo que teve suas contribuições, principalmente as contribuições mais conhecidas, principalmente a partir da década de 60 até a data da sua morte, né, em 84. Ele, na década de 60, ele produz 4 livros que são mais conhecidos, mais importantes, que são chamados dos livros arqueológicos do Foucault. O primeiro livro, publicado em 1961, se chama História da Loucura. É um livro, então, que vai tratar justamente do nascimento da psicologia, de quais são as condições de possibilidade de existência de um discurso psiquiátrico, mostrando as diferenças na maneira como se tratava a loucura do Renascimento, no classicismo, na modernidade, mostrando que é na modernidade que é possível um discurso com uma psiquiatria. Depois ele publica também O Nascimento da Clínica, em 63, As Palavras e as Coisas, esse grande livro do Foucault, no qual ele se torna conhecido, em 66, e em 69 publica A Arqueologia do Saber. Então, esses 4 livros são normalmente chamados, então, dos livros da arqueologia. É comum escutar uma tradição de leitura do pensamento do Foucault, onde se separa a arqueologia da genealogia e de uma genealogia ética. Essas separações em 3 fases do seu pensamento são bastante problemáticas, né? Porque acabam servindo didaticamente para fazer uma certa compreensão das etapas do seu pensamento, mas não servem para entender as inflexões e também as continuidades entre, principalmente, o uso do método arqueológico e a finalidade genealógica que já estava presente também na arqueologia, né? O uso do método arqueológico, segundo o próprio
Foucault nunca é abandonado nas suas pesquisas. E a finalidade genealógica da arqueologia pode ser bastante compreendida. Mas o que seria então essa arqueologia? O que seria a genealogia? Bom, antes de explicar um pouco isso, eu queria falar para vocês sobre os livros lançados na década de 70, que são chamados os livros da genealogia dos poderes, das relações de poder. E também os livros da década de 80, que são chamados os livros da genealogia ética. Bom, sempre com bastante ressalva nessas separações em 3 fases do pensamento do Foucault. E lembrando também que o primeiro livro do Foucault é publicado, na verdade, em 54, né? Então, a maior parte dos leitores do Foucault que fazem essa separação também desconsideram os livros anteriores da arqueologia, que seriam, então, o livro anterior, né, da arqueologia, que seria o Doença Mental e Personalidade, ou mesmo acaba rejeitando depois de um tempo e reescrevendo sob o título Doença Mental e Psicologia. Temos vários textos do Foucault ainda na década de 50, depois dos livros arqueológicos na década de 60, nós temos na década de 70 o Foucault entra no Collège de France, né, vira professor nessa grande instituição de pesquisa francesa. Em 1970 ele faz a sua aula inaugural, chamada Ordem do Discurso, que foi depois publicada como livro, e nós temos vários cursos do Foucault na década de 70 que são publicados póstumamente, sem na verdade a autorização do Foucault, mas que nos permitem compreender a trajetória do seu pensamento, né? Então você tem ali os cursos mais conhecidos, como Em Defesa da Sociedade, que é de 76, ou Os Anormais. Temos também o curso Hermenêutica do Sujeito, bastante conhecido, A Coragem da Verdade, que é o último curso que o Foucault dá, em 84. São cursos bastante conhecidos. Mas aquilo que é mais significativo, de um ponto de vista editorial, né, são os livros publicados pelo Foucault em vida, com sua autorização, que foram, na década de 70, primeiro Vigiar e Punir, um dos livros mais estudados do Foucault no Brasil, e depois, de 75, né, com a publicação de Vigiar e Punir, ele publica também, em 76, o livro História da Sexualidade, volume 1, tem como subtítulo A Vontade de Saber. Nesse livro de 76, é que nós vamos encontrar no último capítulo desse livro a noção de biopolítica sendo exposta para a maior parte do seu público naquele momento, né? Tendo acesso somente às suas pesquisas, a essa noção de biopolítica que poucos entenderam, né? No primeiro momento parecia bastante esquisito em relação a tudo que estava sendo exposto no livro, mas que tiveram somente acesso pela leitura do último capítulo da História da Sexualidade, volume 1. O Foucault, nesse livro, tinha, de certa forma, proposto outros volumes da História da Sexualidade, mas ele fica 8 anos sem publicar esses outros volumes e acaba publicando somente em 84 o volume 2 e o volume 3 da História da Sexualidade, reescrevendo todo o seu projeto teórico. Nesses 2 livros, ele acaba fazendo um recuo histórico nas suas análises, primeiro no uso dos prazeres, analisando a antiguidade grega, e depois a filosofia e o pensamento helenístico no cuidado de si, fazendo um recuo de milênios em seu objeto histórico que comumente se estabelecia na passagem do classicismo para a modernidade, às vezes também enfatizando a questão do pensamento do renascimento. Mas antes, nós tínhamos esses períodos mais próximos de nós. A partir da década de 80, a gente vê nesses 2 livros um recuo histórico que, de certa forma, já tinha sido anunciado no começo das suas lições no Collège de France, né? Onde ele abordava já de alguma maneira o pensamento de Platão e Aristóteles como os fundadores de um discurso verdadeiro, né? De um discurso verdadeiro da filosofia que seria oposto a todo discurso político, né? Instaurando uma separação entre discurso filosófico, discurso político, entre discurso verdadeiro e discursos de poder. Essa separação que a filosofia de Platão e Aristóteles haviam feito, então, segundo Foucault e numa leitura muito próxima de Nietzsche também, essa separação já seria então uma primeira aproximação do Foucault com os problemas da filosofia antiga. Mas é somente na década de 80 que ele se aproxima dessas questões para pensar uma relação outra com a subjetividade, principalmente. De modo
modo geral, nós podemos dizer, essa pequena introdução que eu estou dando sobre a trajetória do pensamento Foucaultiano marca, então, as principais obras dele, os principais livros publicados em vida. Claro que essa é uma introdução arbitrária que acaba enfatizando os livros, nós podemos ver pelas entrevistas, pelos chamados ditos e escritos do Foucault, nós podemos ver pelos cursos que o Foucault deu no Colégio de França, mas também cursos que ele dá, como por exemplo o curso que ele deu aqui na PUC do Rio de Janeiro, em 73, chamado Verdade e as Formas Jurídicas, traduzido pelo Roberto Machado. Por esses textos, tanto as entrevistas quanto os cursos, nós podemos ver toda uma outra trajetória do seu pensamento, que não fica somente naquilo que está nos livros, mas aquilo que foi primeiro conhecido, né, pelo menos no público brasileiro aqui, que não pôde assistir suas aulas, não pôde acompanhar tão de perto. A primeira recepção do Foucault é marcada, então, pela publicação desses livros, principalmente pela publicação das Palavras e as Coisas, na qual o Foucault passa a ser famoso, já que nós estamos falando de política, né, famoso justamente como um representante mal falado, mal visto daquilo que seria um movimento contra-humanista, que seria o movimento estruturalista, né, onde nós temos uma primeira acusação mais grave ao Foucault, vinda do Sartre, da Simone de Beauvoir, de que o Foucault seria então um representante da burguesia. Acho que essa tentativa de associação do pensamento do Foucault com movimentos de direita, com neoliberalismo, como nós vemos hoje em dia, essas tentativas são bastante irrisórias, mas foram bastante comuns também, né? Dando continuidade à nossa conversa, vou fazer a leitura de um trecho da Arqueologia do Saber, as páginas 136 e 137, inicia a citação. O discurso aparece como um bem finito, limitado, desejável e útil, que tem suas regras de aparecimento e também suas condições de apropriação e de utilização. Um bem que coloca, por consequência, desde sua existência, e não simplesmente nas suas aplicações práticas, a questão do poder. Um bem que é, por natureza, o objeto de uma luta e de uma luta política. Fim de citação. Então, o que a gente vê nessa citação da Arqueologia do Saber, lembrando que essa é uma citação da Arqueologia do Saber de 1969, falando do discurso como um bem, como um objeto de luta, como algo que envolve sempre a luta política. Eu acho bastante importante retomar sempre essa citação, principalmente para aqueles que acabam fazendo uma separação muito ríspida do pensamento do Foucault, não acreditando ver na arqueologia um envolvimento do Foucault com a política. O Foucault está falando de política na arqueologia porque ele está falando que a produção discursiva é a produção da realidade. A realidade não está dada desde sempre. A realidade produzida nas relações humanas, ela é produzida pelos discursos, pela fala, pelas regras discursivas. Nem tudo pode ser enunciado em qualquer tempo, em qualquer condições. É somente em determinadas condições, sob determinadas regras, que alguns discursos fazem sentido, levando a uma certa compreensão do mundo que sempre vai levar a uma forma de organização da nossa vida, das nossas existências. A criação de uma realidade através das práticas discursivas, ela sempre envolve uma questão política, porque a realidade não é dada e porque não é possível separar saber e poder. Essa criação dos saberes, criação dos objetos de saber, dos sujeitos de saber, das séries conceituais que compõem o saber e das estratégias teóricas pelas quais nós podemos organizar um saber, essa criação do saber, ela sempre envolve uma organização da realidade. E essa organização, ela é política porque ela não é necessária, porque é sempre possível pensar de outro modo. Nisso nós vemos então que Foucault já estava estabelecendo uma base filosófica, uma base de pensamento na arqueologia que permitia a ele um desenvolvimento de uma análise das relações de poder que vão ser bastante diferenciadas de uma análise de poder que costuma pensar através de uma concepção jurídica do poder. Uma concepção jurídica do poder quer dizer que se interroga sobre se o poder é legítimo ou não.
Para o Foucault não se trata de interrogar isso, não se trata de pensar sobre a legitimidade ou não do poder. Para o Foucault se trata de pensar o poder em sua existência, nas suas relações de existência e nas suas condições de possibilidade de existência, assim como se tratava para o Foucault de pensar o saber nas suas possibilidades de existência. Para ele, na arqueologia, não se tratava de dizer se um discurso era verdadeiro ou falso, mas sim de entender como foi possível que determinado discurso fosse produzido em determinada época e não em outra. Essa condição de possibilidade de existência de saberes ou condição de possibilidade de existência das relações de poder permite, então, ter um tipo de aproximação em relação ao poder, né? Ter um tipo de análise em relação ao poder, onde ele vai mostrar como nascem determinadas formas de controle, como nascem determinadas formas de controle de conduta e como que essas formas de controle de conduta precisam criar determinados objetos para controlar. Ao mesmo tempo, elas criam esses objetos e incidem sobre esses objetos. Por isso que para o Foucault, no Vigiar e Punir, por exemplo, de 75, ele vai falar que as disciplinas produzem os indivíduos, que o indivíduo não é o outro do poder, mas ele é um resultado do poder. É somente através, então, da vigilância e da vigilância pelo exame que vai classificar, pelo exame que vai buscar modos de correção, pelo exame que vai buscar modos de punição, de tornar os corpos dos indivíduos dóceis e úteis, por meio dessa vigilância que o exame produz, essa forma de criar verdade produz, né? Que não é a mesma do inquérito. Foucault faz essa distinção de maneira bastante clara no Vigiar e Punir. O inquérito ele vai se interrogar sobre eventos que já aconteceram, o exame é uma vigilância contínua que classifica, que busca correções, que busca criar uma norma reguladora. Nós vemos então que é a partir dessa criação do exame que vão surgir os indivíduos. Os indivíduos não apareciam enquanto objetos de saber anteriormente ao exame. O poder em sociedades feudais, para o Foucault, o poder se exercia sobre grandes campos, sobre grandes espaços, territórios. Você tem um poder em sociedades feudais que se exercia principalmente sobre a forma do confisco, da retirada da vida, de impostos ou mesmo do castigo corporal. A partir então das sociedades disciplinares, nós vemos que o poder agora se exerce produzindo corpos, produzindo indivíduos, produzindo então indivíduos voltados para uma produtividade num sistema que agora seria o sistema capitalista, que precisa de todo um corpo integrado aos sistemas de produção. Não se trata simplesmente mais de castigar o corpo, mas trata-se principalmente de corrigi-lo, de adestrá-lo, de torná-lo produtivo, transformando o tempo desse corpo em tempo de trabalho, transformando a força desse corpo em força de trabalho e produzindo todo um saber sobre esses corpos que vai ser, então, desenvolvido nas ciências humanas e que vai medi-los pela norma. E os indivíduos passam a ser interrogados sobre se eles são normais ou não, se eles são normais ou anormais. Mostrando, então, a criação desses saberes, Foucault mostra, então, a criação dos indivíduos normais e mostra que essa régua, esse critério da normalidade, ele não é algo natural, mas é algo que foi inventado por uma série de procedimentos dessas instituições que são as instituições disciplinares e que Foucault chama também de instituições de sequestro. Seriam, então, essas instituições onde nós passamos a maior parte das nossas existências, no hospital, na escola, na universidade, nas fábricas ou mesmo nas prisões, nos asilos, onde conhecimento sobre os indivíduos sempre está sendo criado, os indivíduos são sempre classificados, hierarquizados. Multiplicam-se os vigilantes nessas sociedades disciplinares, principalmente na passagem do século XVIII para o século XIX. E depois, é claro, de uma primeira abordagem mais pesada dessas instituições, Foucault mostra também como que a criação
das disciplinas, a implementação desse poder disciplinar, ele vai se tornando mais efetivo e menos custoso, sem necessariamente vigilância tão pesada, sem necessariamente uma regulação tão pesada dos corpos, mas que passa então a ter procedimentos às vezes mais eficazes de controle dos indivíduos, que introjeta neles toda uma subjetivação através não só da norma, mas como também de uma, mais recentemente, nós podemos falar também a partir de algumas análises do neoliberalismo do Foucault, a partir de uma ideia de criação de capital de si mesmo, né? O homem enquanto empreendedor de si mesmo. Então nós temos toda essa análise do poder sobre o corpo individual, que se dá principalmente no Vigiar e Punir, no Foucault, mas nós temos também, em 76, no último capítulo da História da Sexualidade, volume 1, como eu falava para vocês, a criação de um poder que se dá não sobre o corpo do indivíduo, mas sobre o corpo da espécie, sobre o corpo da população. E esse poder será, então, aquilo que o Foucault chama de biopoder, da biopolítica. Nós temos, então, o poder da biopolítica que opera por uma série de saberes estatísticos, um controle populacional através de saberes e de ações governamentais, estatais, que vão, então, buscar regular a vida, vão buscar fazer viver determinadas populações. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que esse fazer viver determinadas populações se separa também do deixar morrer. Essa passagem, então, do poder sobre o indivíduo para o poder sobre as populações marca para o Foucault uma separação, uma distinção entre aquilo que seria as disciplinas mais individualizadas, singularizadas, e aquilo que seria então o poder governamental estatal, que opera então de uma maneira mais ampla, vai incidir, por exemplo, sobre as taxas de natalidade, sobre onde deve ser investido sobre o saneamento básico, que tipo de vacina deve ser popularizada. E aí que nós temos também todo um debate sobre a produção da vida das populações, o gerenciamento da vida das populações passa a ser bastante atual nesse momento de pandemia que nós estamos passando no Brasil. Não só no Brasil, né, mas no mundo. Esse trecho agora é da História da Sexualidade, volume 1, página 89. Abre aspas. As relações de poder não estão em posição de superestrutura, com um simples papel de proibição ou de recondução. Possuem, lá onde atuam, um papel diretamente produtor. Fecha aspas. Para o Foucault, não se trata simplesmente de falar de um poder que reprime, de um poder que diz não, um poder da lei que proíbe algo. O poder, para o Foucault, ele é produtor da normalidade, ele é produtor dos indivíduos, ele é produtor de sexualidades, ele é produtor, então, de identidades. O poder produz formas de vida e essas formas de vida têm sempre uma determinada intencionalidade, um determinado alvo do poder. Então, quando nós temos a produção dos indivíduos pelo poder disciplinar, nós sabemos que essa intencionalidade ela vai justamente na direção de criar indivíduos dóceis e úteis para a produção capitalista, para uma forma de produtividade, então, e de organização econômico-política que tem o interesse de tornar a vida dos indivíduos toda voltada ao trabalho. E aí, nesse ponto, o Foucault até faz uma crítica ao Marx, porque, por mais que ele esteja também fazendo uma crítica ao capitalismo, para o Foucault, trata-se de dizer contra Marx que a essência do homem não é o trabalho. O problema não é que o homem foi alienado, tem um trabalho alienado e está alienado da sua essência. Para o Foucault, trata-se de dizer que toda a essência do homem é sempre uma construção. E se a essência do homem pôde aparecer como trabalho, seja ela alienada ultimamente ou não, essa essência do homem só pôde aparecer como trabalho a partir de uma série
teve operações históricas onde o homem foi posto série de trabalhos, né, em instituições de sequestro onde a sua força foi tomada como força de trabalho. Então nós temos no pensamento do Foucault a ideia de que o homem não tem uma essência prévia. É sempre uma ideia de construção a partir das práticas sociais, das verdades, das essências. Não há essências prévias no pensamento do Foucault. O que nós temos são construções históricas daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos viver. E é sempre possível, então, criticar essas construções históricas. Retomando, então, essa questão da produtividade das relações de poder, é importante para o Foucault, com a noção de biopolítica, dizer que há uma raridade na passagem do final do século XVIII e para o começo do século XIX, há uma raridade nessa forma de exercício do poder sobre a vida. Quando ele fala da biopolítica, trata-se de uma política que se ocupa, então, da vida enquanto objeto do saber que era inexistente em outro momento. Não que a vida fosse inexistente, óbvio que não, né? Mas a questão é que enquanto objeto de saber, enquanto objeto da biologia, enquanto aquilo que dá uma obscuridade à ciência empírica da biologia, enquanto que dá uma profundidade dela e que não pode ser compreendida em sua plenitude, como era, por exemplo, o pensamento da representação da história natural, nós vemos então a vida torna-se um objeto de saber e também um objeto de poder e passa-se a colocar no cálculo político taxas de natalidade, taxas de mortalidade e toda uma série de saberes que eram inexistentes, saberes estatísticos que eram inexistentes e que fazem surgir esse objeto da população como uma espécie a ser administrada pelo poder. É isso que o Foucault está dizendo que é uma novidade no poder político no século XVIII para o século XIX. Antes nós tínhamos outras formas de poder que se davam principalmente sobre os territórios e agora nós temos um gerenciamento das populações, fazendo com que algumas vivam, tendo então pressuposto, vocês já devem estar antevendo aquilo que eu vou falar, tendo como pressuposto então fazendo com que algumas populações morram. E aí que nós vemos então como que em um poder político agora, que é o poder da biopolítica, que tem como principal função gerenciar a vida, nós vemos então como que a partir desse momento nós temos também as maiores chacinas da nossa história, né? Os maiores genocídios. Como que isso pode ser explicado? Bom, para o Foucault isso só pode ser explicado a partir do elemento do racismo estatal. Pelo racismo que nós conseguimos entender como que determinadas populações, então, protegidas de outras populações, criando então uma guerra que não se dá mais em nome do soberano, que não se dá mais em função da vida do soberano e da vida de um reino, mas se dá agora em nome de uma guerra biológica, de uma população contra outra, e é por isso que se explica esses maiores genocídios, essas guerras sangrentas que nós temos então, tanto no século XIX quanto no século XX. Uma guerra como aquela operada pelo nazismo, onde você tem a necessidade de eliminar o povo judeu, de eliminar as diferenças, é uma guerra que só se explica então em nome da proteção de uma população específica, uma população que deve ser então gerida e ter a sua força enquanto espécie preservada. Nessa preservação de uma espécie contra outra, nós temos então essas grandes guerras sanguinárias do século XX. Para a gente continuar nossa conversa, eu vou fazer a leitura de 2 trechos da História da Sexualidade, também no volume 1, páginas 128 e 129. Inicia a citação. Pode-se dizer que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver a morte. Fim de citação. Abre aspas. As guerras já não se travam em nome do soberano a ser defendido, travam-se em nome da existência de todos. Populações inteiras são levadas à destruição mútua em nome da necessidade de viver. Os massacres se tornaram vitais. Foi como gestores da vida e da sobrevivência dos corpos e da raça que tantos regimes puderam travar tantas guerras, causando a morte de tantos homens.
Quanto mais a tecnologia das guerras voltou-se para a destruição exaustiva, tanto mais as decisões que as iniciam e as encerram se ordenam em função da questão nua e crua da sobrevivência. Fecha aspas. Então, primeiro essa diferença das sociedades feudais, onde você tem um fazer morrer ou deixar viver. Poder soberano, então, não que o poder soberano tenha sido totalmente substituído pela biopolítica, não é isso que você está falando, né? Mas o poder soberano que se dava nessas sociedades feudais se dava principalmente pelo confisco, como eu havia falado anteriormente, né? Pelo confisco dos bens, pelo confisco das terras, pelo confisco da vida dos súditos em última instância. Fazer morrer era o ponto onde o poder se dava de uma maneira mais exemplar. No Vigiar e Punir, por exemplo, o começo do Vigiar e Punir, você abre a primeira página, salta sangue da página, porque ele está ali narrando o suplício de um condenado à morte, tinha sido desmembrado, chibatado, depois queimado e ainda vivo. E nós vemos nessas primeiras páginas do Vigiar e Punir como que a punição exemplar do corpo e a retirada da vida dos súditos era o momento de maior exercício do poder. A partir de um determinado momento, o poder não se dá mais, e mesmo que ainda haja algumas sociedades a pena de morte, a gente vê que isso sempre acaba sendo necessário se justificar a pena da morte como provocar a morte para proteger determinada população. É a periculosidade do condenado acaba servindo de justificativa para que se possa, no poder político atual, no poder político moderno e atual também, a retirar a vida. Como que é possível causar a morte? Somente para proteger a vida. A morte não é mais direito do poder, a não ser que seja para proteger a vida. Mas é justamente nesse momento onde há uma explosão de guerras vitais, como o Foucault bem explica nessas passagens. Essas guerras, então, que se dão em nome da sobrevivência de algumas espécies. Então nós temos um poder que se dá sempre pelo gerenciamento, pelo controle da vida, fazendo com que determinadas populações vivam e deixando outras populações à morte, ou mesmo fazendo ela morrer. Daí nós temos, então, nas análises, principalmente da última aula de Em Defesa da Sociedade, nós temos a explicação do Foucault de como que o poder, então, como em sociedades totalitárias, ele passa a produzir a morte através do racismo de Estado, separando quais populações devem viver e quais devem morrer para que outras populações vivam melhor. Como que é possível, então, você purificar algumas populações? Essa visão racista do Estado é a justificativa pela qual se pode implementar a morte. Foucault está nos dizendo que estamos num regime de biopolítica desde diminuição desse poder soberano que se dá o direito de retirar a vida, se dá o direito de tomar a vida do outro. Realmente nós vivemos em uma sociedade onde esse direito de tomar a vida do outro nunca é aprovado pelo exercício do poder, a não ser, sob essa justificativa que acaba sendo justamente de gerenciar a vida. E aí nós vemos que sob essa justificativa de gerenciar a vida, o Foucault vai falar dessa tanatopolítica, que é justamente essa política de morte, essa política de fazer morrer. Então, quando o Achille Mbembe fala da necropolítica, ele também está se apoiando em grande parte no pensamento do Foucault, que também já falava, de certa forma, dessa tanatopolítica, que era a justificativa pela qual o poder governamental, o poder estatal, se dá para tirar a vida dos seus súditos. Então nós temos tanto em regimes totalitários o exemplo máximo dessa tanatopolítica, mas nós também podemos ver que esse discurso, essa forma de exercício do poder de deixar morrer ou mesmo fazer morrer determinadas populações, ele ainda hoje, mesmo na nossa sociedade brasileira específica, eu estou aqui falando para vocês do Rio de Janeiro, a gente vê como que em nome de determinada vida do cidadão de bem, do cidadão talvez de forma irônica nós
podemos falar, né, do cidadão de bens, do cidadão branco, do cidadão da Zona Sul aqui no Rio de Janeiro, nós vemos como que a vulnerabilidade e mesmo a morte é provocada por um poder policial irresponsável, por um poder policial que se dá de uma forma truculenta, extremamente violenta nas periferias. Mas é justificado esse poder porque justamente essas populações periféricas não são vistas por aqueles que defendem esse tipo de política como vidas que devem ser preservadas, né? Essas populações periféricas são vistas normalmente como vidas perigosas, como vidas que devem ser retiradas justamente em nome de uma segurança de outra população. Essa questão da biopolítica, de uma política que se dá gerenciando a vida de determinadas populações e sempre envolvendo o racismo para justificar quais populações devem ser expostas à morte ou mesmo simplesmente deixadas para morrer, é uma questão extremamente atual da nossa configuração política mundial e também na configuração brasileira, né? Na configuração mundial nós vemos como que o Achille Mbembe fala, por exemplo, de Israel e como que na Palestina não só uma política de deixar morrer, mas de fazer morrer do povo palestino. Nós podemos falar também das populações marginalizadas no Brasil, das populações faveladas, mas se nós quisermos também entrar em algo ainda mais atual, nós podemos falar de como que na pandemia do Covid-19 nós tivemos agora ações governamentais ou inações governamentais que justamente promoveram a proliferação do vírus. Acho que isso está bastante claro cada vez mais de como que o governo, não somente o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, não somente não fez aquilo que deveria ser feito de dar as vacinas o quanto antes, de combater a proliferação da pandemia, como também tomou medidas governamentais com o intuito de acelerar o desenvolvimento do contágio do vírus do Covid-19, confiando numa suposta imunidade de rebanho. Isso está cada vez mais claro, existem vários estudos a respeito disso já, né? Isso mostra uma forma de gerenciamento da vida da população, onde a maior parte da população foi colocada em risco. Não dá para dizer que somente uma população, como a população periférica, foi colocada em risco. Mas é claro que essa vulnerabilidade, esse risco, não se dá de forma igual para todos, porque afinal de contas existem aqueles que têm dinheiro, que têm capacidade de ter acesso a hospitais e tem aqueles que não têm. Então é justamente por essa desigualdade dos riscos que nós vemos as populações marginalizadas e as populações negras no nosso país foram as mais atingidas pelas mortes de Covid, havendo também toda uma tentativa governamental de impedir a produção de saberes. Então nós vemos que se tem alguns autores como Agamben, por exemplo, que focam numa face exclusivamente negativa da biopolítica, nós podemos ver também a biopolítica não simplesmente em termos de positivo ou negativo, mas ver que se o poder governamental sempre acaba gerenciando as nossas vidas a partir de um determinado de saberes e de poderes que se dão sobre as populações, sobre a vida das populações, nós podemos nos perguntar sobre que tipo de biopolítica nós queremos que seja implementada, já que a biopolítica ela não precisa ser simplesmente vista como algo positivo ou negativo em si, mas vista naquilo que sempre está em jogo político, sempre está em questão saber qual tipo de biopolítica nós queremos e que tipo de biopolítica nós recusamos, quais implementações governamentais nós gostaríamos. Será que no meio de uma pandemia nós vamos querer prezar tanto como o Agamben nos colocou pelo nosso direito de ir e vir, chamando então como outros e o Agamben de uma histeria em relação ao vírus? Óbvio que me parece cada vez mais claro que isso foi um grande engano daqueles que acabam vendo simplesmente a face negativa dos controles sobre a vida. Quando nós temos um vírus novo e toda uma série de jogos de força envolvido, onde a vulnerabilidade da população carente é ainda mais acentuada, eu imagino que é bastante claro o tipo de controle que nós gostaríamos que tivesse havido e não houve, onde
onde a retomada econômica não seria mais importante do que a preservação da vida e da saúde daqueles que agora, infelizmente, aqueles que já morreram ainda mais, infelizmente, né? Mas também temos a saúde daqueles que ficaram sequelados, bastante comprometida, né? E se nós temos números oficiais de 600 mil mortos, nós podemos ver claramente toda uma tentativa governamental de incidir sobre esses poderes estatísticos, sobre esses saberes estatísticos, impedindo que fossem coletados, impedindo que fossem divulgados, impedindo que fossem produzidos saberes sobre o que realmente estava acontecendo, né? Essa inação e esse deixar o vírus circular não deixa de ser uma escolha biopolítica, que afinal de contas, não fazer nada é também fazer uma escolha de deixar a população simplesmente morrer e adoecer. Então, os jogos de força devem estar sendo sempre analisados e sendo levados em consideração sem que antes a gente simplesmente recuse qualquer tipo de gerenciamento governamental da vida. Eu acho que é nesse momento que nós vivemos no Brasil, ficou bastante claro como que era preciso que houvesse um controle e que houvesse, sim, medidas restritivas de circulação para que algo maior fosse preservado, a vida e a saúde da população, e para que a população pudesse ter tido a escolha de realmente se preservar ao invés de ser colocada sobre uma escolha ou morrer de fome ou se expor ao vírus. Nesse momento nós temos uma atualidade da noção do biopolítica bastante forte, mas não para pensá-la de uma maneira simplista, como eu acredito que foi o caso em alguns pensadores consagrados, quando eles simplesmente veem o lado negativo do controle governamental sobre a vida. É claro que existem aparatos de governo novos que vão ser construídos a partir da biopolítica e eles devem ser criticados, mas é claro também que existe um vírus novo e que existem perigos ainda sequer compreendidos em sua totalidade. Você comentou que nós temos um governo hoje que busca de todas as formas possíveis impedir que a população entenda o tamanho da gravidade do que está acontecendo nessa pandemia. E hoje ainda, 18 de outubro que a gente está gravando esse podcast, foi divulgado que o Censo 2022 deixa de ser suspenso para ser cancelado. Num momento como esse que seria indispensável os dados que seriam coletados nesse próximo censo para que a população, os pesquisadores e todos nós pudéssemos identificar o verdadeiro impacto dessa pandemia sobre a população, sobre o número de famílias que foram impactadas por parentes perdidos, que sejam na morte ou que ficaram com sequelas irreversíveis. Então a gente vê o governo trabalhando, além de não colaborar, trabalhando contra ferramentas que nos possibilitariam de entender e caminhar de forma a sair o mais breve possível dessa situação. Concordo plenamente, Alvino. Acho que a gente vê um governo que está entendendo muito bem como que esse saber envolvido nas estatísticas, como que esse saber da biopolítica opera politicamente as suas ações. Essa é a grande sacada do Foucault, talvez a mais manjada também, de que a produção do saber ela é inseparável das relações de poder. E das relações de poder e das formas como nós nos vemos. E se nós nos vemos enquanto sujeitos poderiam estar deixando de lado uma histeria e saindo às ruas para enfrentar a pandemia como homens, como diz o nosso terrível presidente, nessa afirmação de uma masculinidade tóxica também, né? Como é que nós nos vemos, então, se nós tivermos acesso realmente às informações de que esse é um vírus novo, letal, que deixa sequelas, que o melhor que nós poderíamos fazer é evitar a sua contaminação enquanto não estivermos vacinados. Quem sabe disso sabe que esse governo é desastroso e não vai votar novamente nesse governo nem amarrado. Aqueles que não sabem disso, aqueles que ainda acham que é uma histeria, aqueles que, apesar de 600 mil mortos, apesar de nós termos atingido uma média diária de 5 mil mortos por dia no começo desse ano, pelo menos oficial, né? Obviamente há subnotificações. Aqueles que sabem, então, da gravidade da situação
passam a se ver de outra forma, passam a ver a realidade de outra forma e passam então a exigir outro tipo de controle, outro tipo de governo sobre si mesmo, né? Porque afinal de contas, como diz o Foucault, né, a crítica é justamente você não querer ser governado em nome de tais princípios. Nós não queremos ser governados em nome do mercado, da saúde do mercado. Nós queremos ser governados em nome da saúde da população, em nome de uma vida que tenha sentido no bem-estar da população em primeiro lugar, e não no bem-estar de um mercado que não pode parar, mesmo que a população esteja morrendo e adoecendo. Nós temos uma busca por ser governado por outros princípios, por outros termos. Revelar para a população mais de 600 mil morreram, porque é isso que o censo poderia mostrar, é isso que pesquisas sérias poderiam mostrar. Revelar a gravidade da pandemia não é interessante ao governo e ele boicota, então, os saberes, recorrendo, então, a um direito de fazer morrer, de deixar morrer as populações como ele bem entende. Eu acho que a gente requisitar um saber biopolítico não é necessariamente se entregar às amarras da biopolítica, mas é simplesmente jogar o jogo da biopolítica, requisitando que se faça, então, uma valorização da vida, não uma determinada população específica, mas de cada vez mais populações que são marginalizadas. Então, acho que a gente tem justamente que requisitar dentro da biopolítica, isso não é sair da biopolítica, mas é requisitar dentro da biopolítica um cuidado sobre a vida que seja mais inclusivo, que seja menos racista e menos irresponsável e inconsequente. Porque, afinal de contas, aquilo que nós temos no momento é um governo que consegue, além de ser racista e excludente da maior parte da população, ele é um governo que acaba colocando em risco a totalidade da sua população ao não combater um vírus que, mesmo aqueles que têm as melhores condições financeiras, também estão morrendo dele, né? Só a gente vê, por exemplo, a mãe do Luciano Hang e outros médicos que eram conhecidos por defender tratamento precoce, que obviamente não funciona, morreram recorrendo a esse tipo de negacionismo, a esse tipo de falta de saber, de um saber comprometido com uma rigorosidade científica. Exatamente. Um outro exemplo que é um tanto claro para a gente mostrar o quanto a biopolítica utilizada a benefício de poucos, os discursos de defesa a essa tão desastrosa reforma da Previdência, onde você nitidamente fazendo com que o povo se torne útil ao mercado. Não é mais útil, não vai gerar mais nenhum tipo de riqueza, você não serve para mais nada. Eu não estou nem um pouco preocupado se a sua expectativa de vida a partir de agora é zero. Você parou de me dar lucro, você parou de me dar resultado, eu não tô nem aí com você vai viver com salário de fome, sem nenhum tipo de amparo social e exploda-se. É o que a gente tem visto. É um outro exemplo bem claro e que atinge todo trabalhador assalariado. Não, é terrível. Eu acho que nesse ponto a gente pode tentar complementar um pouco o pensamento do Foucault com contribuições como, por exemplo, a da Wendy Brown, que fala nesse livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, né, a ascensão política de movimentos antidemocráticos, de forças antidemocráticas, acho que é esse o subtítulo, como que há uma acolhida de um discurso e de uma forma de governo que é totalmente descompromissada com questões básicas, como a vida das populações, o futuro, as questões ecológicas. Ela escreve isso a partir, né, da vitória do Trump nos Estados Unidos, e a gente pode ver como que essa ascensão dessas políticas antidemocráticas e completamente irresponsáveis com a vida e com o futuro, com valores básicos da nossa sociedade, como que isso se dá em nome de uma liberdade de se fazer aquilo que bem se entende, sem ligar para as consequências, e como que isso tem tido sucesso, tem tido acolhida a partir de lideranças que prometem simplesmente uma liberdade de tudo aquilo que havia sido conquistado como direito das minorias, como necessidade de preocupação com o meio ambiente. A gente vê que a partir de um determinado momento nós temos uma ascensão de lideranças e de partidos
completamente descompromissados com valores consagrados na nossa política e que seriam valores básicos de preservação de todos, mas em nome de uma liberdade inclusive até do conhecimento, liberdade inclusive dos saberes, nós caímos numa política do vale tudo. Como que é possível uma implementação de uma estratégia biopolítica como a do Bolsonaro nesse momento de pandemia? Totalmente inconsequente, totalmente assassina, genocida. Como que é possível o acolhimento disso? Eu acho que essa questão, é uma questão política fundamental, né? Acho que ela não se esgota simplesmente no racismo que o Foucault fala sobre a justificativa da tanatopolítica, que nós poderíamos chamar também com o Achille Mbembe da necropolítica. Não é somente o racismo, porque não é somente determinadas populações que estão sendo colocadas em risco. Nós temos uma porcentagem da população sendo colocada em risco que é gigantesca. E mesmo quando se ignora os problemas ecológicos atuais, não se trata simplesmente de dizer que há uma população que está sendo deixada para morrer ou sendo feita para morrer. Se trata de dizer que as condições de vida do planeta estão sendo negligenciadas e todas as populações estão sendo colocadas em risco. Como que é possível uma inconsequência, uma política inconsequente dessa? Aí é só se nós já tivermos um outro paradigma para entender a política, que não passa simplesmente por o diagnóstico Foucaultiano do racismo do Estado, mas passa também por uma certa promessa de uma liberdade inconsequente que é capaz de abrir mão, inclusive, dos saberes, né? Inclusive das ciências, inclusive de instituições democráticas consagradas. Thiago, agradecer imensamente ter aceito o convite de prontidão, ter batido esse papo com a gente, ter conversado um pouquinho sobre os estudos de Foucault e deixar os microfones do Peripacast abertos para uma próxima conversa, receber você, bater um papo talvez um pouco mais informal, um pouco mais conversa de boteco, parabenizar pelas pesquisas feitas aí até agora e até muito breve. Queria simplesmente agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, parabenizar vocês pelo podcast, pela organização, o Matheus pelo convite e novamente o Alvino e o Lincoln por essa recepção. Espero que eu tenha contribuído e quando vocês quiserem, estou disponível. Aqueles que quiserem saber mais sobre o que eu estou desenvolvendo aqui, eu recentemente publiquei esse artigo comentado já por vocês com o Daniel Galantinho. Mais para frente nós estaremos também publicando outro artigo sobre essa questão da biopolítica e a pandemia do Covid-19 a ser publicado, então, num dossiê da revista Aurora, lá da PUC do Paraná, mais pra frente. Eu tenho um canal também no YouTube que eu faço conversas sobre Foucault, talvez seja o caso de comentar aqui, o nome é Foucault e os modos de vida outros. Nele vocês vão encontrar então algumas conversas que eu tive com outros pesquisadores de Foucault e vão encontrar também todo um colóquio que foi gravado, traduzido recentemente, no mês de julho, né? Discute não só o pensamento do Foucault, mas discute principalmente a questão da crítica do presente e os modos de vida outros. Muito obrigado, Thiago, por ter topado participar desse episódio com tanta prontidão. Faço das palavras do Alvino as minhas. E agradeço também a todos os ouvintes que ouviram até aqui. Deixo também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @peripacast, e também nosso site, sob o domínio www.peripacast.com.br. Até mais e continuem a pensar.